Vamos chamar a Juliana Santos ao vivo. Juliana, bom dia para você. Esse alerta continua, né? Por isso que a gente deve estar aí com a atenção redobrada, né? Exatamente, Renata. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando aqui no Manhã Cidade. Nós estamos aí num período que a gente não costuma ver, né? No finalzinho de novembro, início de dezembro, estamos com dias um pouco mais nublados, chovendo. E como você disse, o alerta da APAC foi renovado. E a gente precisa ficar atento a algumas coisas, algumas questões. Nós estamos aqui com o Mário Revoredo, ele que é técnico da Defesa Civil e vai passar algumas orientações para a gente sobre isso. Mário, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Eu queria que você começasse dizendo para a gente, né? A gente começou a ver as chuvas aqui em Caruaru, acho que na noite da terça-feira, né? Começou uma chuva muito forte e aí a gente vem de dias mais nublados, né? Qual é o acúmulo, né, de água nesses dias? Está tranquilo? Como é que está a situação aqui na cidade? Bom dia. Nós tivemos os nossos pluviômetros, eles da terça para quarta-feira calcularam cerca de 15 milímetros de precipitação, não é? De ontem para hoje foi renovado, como você mesmo falou, o alerta da APAC, e aí a Defesa Civil ela continua em alerta e monitoramento na cidade. Tivemos na zona urbana uma precipitação de 1 milímetro, né? Então não foi basicamente o que a gente esperava, mas na zona rural, mais precisamente na área de Terra Vermelha, nós tivemos uma precipitação de 11 milímetros, não é? Que não causa tanto transtorno para a gente aqui como causou em outros municípios. Entendido, Mário. E é importante também, né, apesar de, como você disse, a gente está num período que não está causando transtornos, as chuvas estão, de certa forma, moderadas aqui, né, os dias estão um pouquinho mais frios, mas não está causando tantos transtornos. Mas é importante as pessoas ficarem atentas, né, ao que fazer durante o momento que está chovendo. É importante reforçar esses cuidados. Eu queria que você dissesse para a gente, né? Para quem mora em áreas com mais risco, para quem mora em áreas ribeirinhas, o que é que elas precisam ficar atentas durante a chuva? Então, principalmente essas pessoas que moram em áreas ribeirinhas, não é, ao menor sinal de chuvas ou fortes chuvas, já separar os documentos pessoais, impermeabilizar esses documentos, colocar em uma bolsa de plástico, alguma coisa do tipo, né, de deixar separado. Ter sempre em mão lanternas, tá? Não usar velas para não causar incêndio. Observar o aumento do nível de água nessas áreas. Se você percebe que esse aumento ele está constante, se ele está aumentando, principalmente durante a noite, essas pessoas devem prever já algumas outras casas que possam ir, não é? Ou de amigos ou de familiares, para abandonar essas casas no menor sinal de perigo. E também, sem esquecer, aumento de nível de água, desligar a rede elétrica, para evitar também acidentes com choque elétrico, né? E priorizar a vida e não priorizar os bens materiais, que as pessoas acabam permanecendo nas casas, mesmo subindo o nível de água e se colocando em maior risco. E, Mário, quando acontece, por exemplo, a gente falando agora em relação antes, né, do período da chuva, a gente sabe que estamos em dias que está chovendo um pouco mais, mas os cuidados diários, né, ali com lixo, com onde a gente descarta, né, até materiais maiores como sofá, TV, que às vezes a gente vê, por exemplo, no Rio Ipujuca, são cuidados essenciais, né, para que quando comece a chover a gente não tenha esses transtornos aqui na cidade. As pessoas têm que ter esse bom senso de não descartar nenhum tipo de lixo no rio, nem na calha do rio, que isso vai ocasionar que o perigo de inundação, o perigo de enxurrada seja maior. Não é? A gente já viu, inclusive, como você mesmo falou, sofás e eletrodomésticos, a gente já viu, inclusive, carcaça de automóveis, não é? Dentro da calha do rio, dentro do rio. Então, as pessoas têm que descartar esse lixo nos locais adequados, aguardar o recolhimento cotidiano do lixo, né? E ficar sempre atento. E o lixo que a gente joga na rua também é importante, né? Até porque os bueiros ali precisam estar livres para que a água da chuva corra tranquilamente. Então, toda a água pluvial ela vai carrilhar, teoricamente, para o rio. Então, aquele lixo que você joga nas vias, ele vai para o rio do mesmo jeito. Então, a gente tem que manter as vias limpas, a gente tem que manter as margens limpas, a gente tem que manter o máximo possível o rio limpo e não se utilizar desse artifício de jogar no lugar mais fácil, né, digamos assim.
E o que é que a gente faz quando precisar entrar em contato com a Defesa Civil, né? Quais os números de contato? Como é que a gente procura a Defesa Civil? Então, a Defesa Civil está em monitoramento 24 horas, né? Ela funciona 24 horas, equipes de prontidão. O número de emergência é 199 e nós temos nosso WhatsApp 8384-2411, né? Entre em contato e repassa a demanda para a gente e de pronto a gente vai fazer análise, triagem e se for emergencial, de pronto a gente já vai no local para fazer a ajuda à população. Repita o número, Mário, por favor. O tridígito e o número de WhatsApp também. 199, nós temos nossos atendentes no 199 e 8384-2411. Perfeito. Com a renovação, né, aí do comunicado da APAC, a previsão é que os próximos dias ainda sejam de chuvas, né, que esse final de semana ainda seja de chuva aqui em Caruaru? Essas últimas 24 horas, como você mesmo viu e falou, houve essa previsão de aumento. A gente vai aguardar uma nova previsão da APAC, não é, que sairá ainda hoje no final da tarde. Apesar disso, continuaremos com monitoramento e aí passando através das redes sociais, o Instagram da Prefeitura e os meios de comunicação, como vocês mesmos, passando as informações necessárias à população quanto a essa quantidade de chuva que está por vir ou estaria por vir. Perfeito, Mário, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos agora com o Mário Revoredo, ele é técnico da Defesa Civil aqui do município e trouxe essas orientações para a gente com relação às chuvas aqui, né, que estão, a gente está presenciando, né, nesses últimos dias, né, desde a última terça-feira, como o Mário disse aqui para a gente, não tem por que criar pânico, né, não tem por que ter medo, mas a atenção é importante, principalmente para quem mora em áreas ribeirinhas, né, em áreas de risco aqui no município. Qualquer dúvida, qualquer informação que precisar acionar a Defesa Civil, o número também está lançado aí que a população pode procurar sempre que precisar, 24 horas. Renata. Obrigada, Juliana. Defesa Civil 199, tá? Ou 98384-2411. 98384-2411. Inclusive, a gente recebeu um vídeo, a gente está baixando, no próximo bloco a gente mostra para quem está na experiência Rádio Cidade, a barragem Pedro Moura, né, que é a que barra o Rio Pojuca, lá em Belo Jardim, está vertendo, mas por enquanto tudo tranquilo aqui em Caruaru, dentro da normalidade, tá bom? 9 horas e 37 minutos, vamos seguindo com Manhã Cidade. O assunto agora é língua portuguesa. A conjugação do verbo dar costuma confundir as pessoas na hora da construção de um texto. Na coluna Tá Anotado de hoje, a professora e jornalista Flávia Tavares orienta o momento certo